Já elaborei algumas questões para a gente discutir depois, no final, no debate. E aí eu chamo para apresentar. Ai, perdi. Desculpem, eu tive um problema aqui. José Alberto Chaves Filho, que ele é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, é participante do grupo GEM, Grupos de Estudos Nietzschianos. Ele publicou pelo PIBIC, sendo orientado pela professora Marta Solange Perrussi, com o tema Linguagem e Poder dos Signos em Nietzsche. Participou como organizador da Jornada Nietzsche no ano de 2019, evento que se realizou nas Universidades Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco. Participou do colóquio sobre angústia, realizado em 2019 na Universidade Católica de Pernambuco, com o tema Angústia e Ceticismo, em Emílio de Cioran. Sua comunicação apresenta o seguinte título: Abertura de uma composição dissolutiva do eu em Nietzsche e Sartre. Obrigada, Alberto. Você também tem aproximadamente 20 minutos para apresentar e no final nós abriremos para questões. Obrigada. Então, gostaria de agradecer primeiramente aqui a organização do evento, a Joana pela apresentação, ao Vinícius pela possibilidade, que foi a pessoa que eu mais tive contato aqui, né, no desenvolvimento dessa oportunidade de comunicação, né? E a partir daqui eu já inicio a minha comunicação, né? Ela tem inicialmente um viés estético, né? Mas ela se relaciona de alguma forma com a minha pesquisa no mestrado, que dialoga a partir de uma certa noção de intersubjetividade, né, entre alguns autores, dentre eles o Nietzsche e o Meillassoux, que é um pensador do realismo especulativo, que tenta explorar os limites das implicações epistemológicas a partir de sentidos não hierarquizados dentro de uma lógica que possa se compreender como estética, política, epistemológica, né, e que visa uma certa concepção de imanência, vislumbrando sempre uma busca pela concretude. Na minha interpretação, esse diálogo ele se perfaz, né, dentre alguns grandes pensadores, dentre eles o Nietzsche, né, grandes para esse tipo de discussão aqui, tá? O Nietzsche, o Hegel e o próprio Meillassoux dentro de uma totalidade de concepções referente a algo que se denota entre objetividade e subjetividade. Então é nessa égide, né, que eu creio que o Sartre também está circunscrito, e o Nietzsche também vai poder ser explorado a partir de algumas confluências, inclusive que engloba a discussão sobre arte e música, né, e o compartilhamento de alguns aspectos entre Sartre e Nietzsche, que é a curiosidade que ambos investiram dentro de uma carreira, entre aspas, amadora, né, acerca de um investimento no instrumento, né, de tocar o instrumento piano, né, como uma possibilidade de reinvestimento estético dentro das suas próprias concepções, possivelmente contraditórias, né, epistemologicamente falando. Né, e aí eu vou explorar um pouco, me baseando em alguns trechos e textos do Sartre e do Nietzsche, e alguns comentadores, né? Então, essa comunicação tem por vista o processo de unilateralidade do eu, que é proveniente dessas implicações que eu tentei explorar inicialmente, né, que é uma construção que esconde certas dissonâncias e ritmos pessoais com os quais nunca deixaríamos, né, enquanto investimento humano geral, né, de nos constituir, né, através de chaves éticas e morais, inclusive, né, através de indícios que confirmam que tal intuição poderia denotar, né, que perceberíamos que a própria atividade musical desses dois pensadores chegariam a contrariar muitas vezes aquilo que diagnosticaram em suas obras públicas, né? Então, essas inconsistências é o ponto onde a gente vai tentar explorar algumas questões delegadas a essa noção de intersubjetividade aqui, explorar um pouco dessa questão em relação a esses dois pensadores, a partir desse sentido estético, né? Então, a partir dela, podemos observar o desencadeamento da vontade do jogo corpóreo, que implica, né, uma certa imposição de certo indício temporal, né? Podemos observar ainda que esses fatores nos dizem muito do que qualquer mera contradição conceitual, muito mais do que qualquer mera contradição conceitual. Por mais que alguma contrariedade se exponha aqui, uma negociação, uma suspensão, um processo de dissolução se faz mais importante, né?
revelando não só um lado talvez um pouco mais diferente desses pensadores, mas também de nós mesmos, né? Então, o fato de musicar, longe de exprimir quem somos, né, a partir de uma certa identidade fixada, numa certa formalidade do eu projetado dentro de uma concepção de sobreconsciência, né, uma zona de ocorrência formalista, né, envolve-nos na experiência de uma certa passividade que pode ser exacerbada dentro de uma perspectiva ativa e de uma espécie de temporalidade diferente, né? Em Sartre e Nietzsche abordaremos a noção de temporalidade como uma janela, como uma possibilidade para o eu dissolvido como sujeito de composições. Então, Sartre parecia não poderia ter sido indiferente a Nietzsche, né, que era um pianista, compositor e filósofo, e isso deve ter sido especialmente verdade quando citamos que Sartre, aos 20 anos, hesitava entre uma vida literária e uma vida filosófica. Enquanto continuava a tocar piano, em 1927 ele esboça um romance inspirado no relacionamento tempestuoso entre Nietzsche, Wagner e a esposa de Wagner. O jovem Jean-Paul Sartre oscila entre a paródia e a empatia ao se identificar com seus personagens. A personagem principal desse romance, né, uma derrota, né, em tradução livre para o português, seria uma ambiciosa versão do Nietzsche, né, que admira o escritor e compositor conhecido como Richard Organt e deseja escrever um livro sobre ele. Convidado por esse maestro famoso e narcisista, descrito assim no livro, ele se apaixona por sua esposa, Cosima, uma mulher relatada no livro como supostamente ingênua e que permitiria que esse novo admirador satisfizesse as necessidades da sua própria imaginação. Então, nesse sentido, Friedrich se torna professor particular de seus filhos. Mas esse grande Organte é mais habilidoso e vem a decepcionar Friedrich, que se acredita o portador de uma filosofia do futuro. No final das contas, há uma ruptura, né? E se reconhece aqui facilmente a história do jovem Nietzsche, relatado pelo jovem Sartre, né? Que fica fascinado por Richard Wagner durante a escrita de sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, e que toma como modelo o homem que acreditava ser inicialmente um gênio. Já conhecemos majoritariamente a história do afastamento de Nietzsche em relação a Wagner, né? Porque inicialmente ele acreditava uma certa inspiração lá no Nascimento da Tragédia a partir da noção de complementariedade do apolíneo e do dionisíaco, né? Como esse aspecto constitutivo, né, de um investimento ativo em detrimento de uma impossibilidade desse investimento ativo a partir de aspectos instintivos que constituem, no geral, essa estética da superficialidade, né, que eu vou chamar aqui, de certa forma, que relaciona-se com uma produção emanente a partir da própria elaboração e compreensão do Nietzsche a partir da noção de vontade e potência, né? Então ele percebe que em um outro passo, ao olhar para Wagner, ele percebe que, analogamente ao que ocorre com Schopenhauer, há uma certa estratificação desse sentido estético, não que o Nietzsche escape completamente de um processo de idealização desses sentidos estéticos, mas ele busca desvencilhar-se, né? Ele busca não essencializar esses processos estéticos como um processo de tecnicização, né? Um processo de hierarquização estética que possa se circunscrever dentro daquilo que ele concebia como tradição à época dele, não só dentro da concepção artística, mas dentro das concepções literárias, dentro das concepções da filologia da sua época, porque é uma das questões que por muitas vezes passa por despercebido, que é o Nietzsche, apesar de ser filólogo, ele tinha uma contestação que era contemporânea à sua vivência, né, que era uma contestação do tradicionalismo de determinados filósofos a partir de uma certa metodologia científica que engloba o investimento estético aqui como possibilidade de dissolução também através da própria escrita e da crítica que ele desenvolve em Zaratustra, né? Então, podemos pensar aqui também, né, em algumas, voltando para o texto de Sartre, que é uma das páginas mais contundentes de Nietzsche, escritas após o seu rompimento com Wagner, né, estão presentes, como, por exemplo, a citação que Nietzsche faz ao Wagner, chamando-o de idiota teutônico, né, estariam presentes também na incorporação que o Sartre faz, como esse tipo de investimento contra um certo tipo de mistificação elitista do próprio processo estético, que o Nietzsche também não estava imune, mas que pretendia criticar, né? Então, de certa forma, será que Sartre estaria mostrando assim, a sua afinidade com uma certa repulsa nietzschiana por tal tipo de estética ou de musicalidade, né? Então,
de certa forma, o próprio Sartre nunca deixou de denunciar esse tipo de mistificação, de um certo combate estético, né? Então, a própria imitação, né, desse processo estético não se limitaria a uma espécie de sonho infantil ou a sobreposição de sentimentos e ambições entre esses dois filósofos que também eram pianistas, né? Então, a proximidade de Sartre com Nietzsche envolveria, antes de tudo, uma certa espécie de contaminação imaginária baseada num processo de admiração e paródia. E aqui eu poderia comparar essa questão aqui como admiração e paródia como algo que surge já lá desde o Nietzsche do Nascimento da Tragédia, né, como um processo de inflação e declínio investido pelas concepções de Apolíneo e Dionisíaco, ou como aspectos, remetendo ao primeiro um dos textos mais uns textos anteriores do Sartre, a transcendência do ego, como aspectos pré-reflexivos, posicionais e reflexivos em Sartre dialogando com Husserl, né? Porque, de certa forma, isso vai elaborar uma concepção, uma preocupação que vai se desenvolver em outras obras, como o Ser e o Nada, né? E também vai se desenvolver em uma obra tardia, que muitas vezes passa despercebida, que é as obras de Sartre sobre Flaubert, né, sendo compreendida como uma obra desvencilhada da sua própria realidade engajada, mas que tem um investimento demasiadamente político, epistemológico e estético a partir dessas questões que eu estou tentando trazer aqui na minha interpretação, tá? E aí eu abro para questões posteriormente, se vocês quiserem colocar questões, né? Então, por trás desse jogo iconoclasta de Sartre contra si mesmo, né, há uma relação ambivalente, ainda mais profunda, do sujeito, desse sujeito como fruto do seu próprio tempo, né? Então, o próprio legado intuitivo musical de Nietzsche pode ser visto em lugares inesperados, como, por exemplo, a própria frase que a gente cansa de ver por aí no Instagram, em porta-retratos e afins, que eu vou mencionar aqui na íntegra, que está presente lá em Crepúsculo dos Ídolos, né? Quão pouco é necessário para a felicidade. O som de uma gaita de foles, sem a música a vida seria um erro. O alemão imagina até Deus cantando canções. Qualquer um, mesmo pouco familiarizado com a filosofia de Nietzsche, conhece essa máxima e a importância que Nietzsche concebe a música sendo amplamente estabelecida, né? Nietzsche, apesar de não ter sido lido e prestigiado durante sua vida, né, algo que faz com que sua obra, nesse sentido aqui de investimento cultural, a partir de uma ideia de estratificação subjetiva, possa levá-lo a uma espécie de solipsismo, a uma espécie de solidão epistemológica que visava investir com essa cultura, ele cria formas e subterfúgios de tentar compensar esse processo, investindo, inclusive, dentro da reelaboração artística estética, né, nos escritos de Zaratustra, porque é mencionado, inclusive, por alguns comentadores, e um desses comentadores não tão tradicionais do Nietzsche, que é o Jung, a partir dos seminários em Zaratustra, ele diz que, na verdade, o Nietzsche tinha um aspecto de expressividade intuitivo, que não se priorizava por deixar se racionalizar. Então, a forma estética que de Zaratustra é produzida é colocada em analogia, né, com determinados parâmetros que se estabelecem como aspectos compositivos, né? Nietzsche chega a comparar com composições de uma sinfonia, né? O Zaratustra, justamente por conta dessa demanda intuitiva que é possível fazer, né, ao ler Zaratustra, não só ler Zaratustra, mas poder ouvir Zaratustra, né? Então, algumas citações aqui de Zaratustra, eu vou pular aqui alguns trechos que senão não vai dar tempo, né? Então, Nietzsche diz assim: mesmo a pior coisa tem boas pernas para dançar. Aprendei então vós mesmos, ó homens superiores, a vos manter em pé nas pernas certas. Fazei como o vento quando sai de suas cavernas da montanha, conforme sua própria música deseja dançar, né? Então, só ressaltando esse aspecto de inflação do Nietzsche por conta desse solipsismo, de não conseguir se dissolver na sua própria cultura do seu tempo. Isso aí tem relatos do próprio Jacob Burckhardt, né, que foi um professor que influenciou muito a visão de Nietzsche sobre a Grécia Antiga, né? Tem uma paráfrase que diz assim, né, do Jung no Seminário sobre Zaratustra, né? Visto que Nietzsche é idêntico com Zaratustra, naturalmente a ninguém seria possível ser um amigo pessoal dele. Ninguém pode lidar com tal identificação, pois isso significa um processo de inflação. Não podemos ter uma relação pessoal com alguém que tem uma inflação. Alguém inflado estabelece-se a partir de ser compreendido como um neurótico. E aqui não é uma possibilidade de patologização desse termo,
tá? Porque para Jung, o neurótico é apenas um caso específico de uma pessoa que tenta conciliar um determinado aspecto de natureza para si mesmo e a cultura, e que não consegue dar conta dessa conciliação. Basicamente é isso, tá? Então, e é absolutamente impossível contribuir em uma relação com esse tipo de pessoa centrada nesse processo de unilateralidade. É que eu evoco também o termo enantiodromia, né? Que deve ser esse estabelecimento, essa relação com o próprio Heráclito, é a própria noção de devir heraclitiana que tanto influenciou Nietzsche, né? Então, é sempre uma afirmação e uma negação, né? Pensamos estar perfeitamente seguros acreditando nisso, então descobrimos algo mais. Assim, naturalmente, todas as relações são perturbadas por longo prazo. Sem dúvida, podemos enganar alguém por um certo tempo, podemos viver sobre uma ilusão, nos relacionando somente com o lado positivo desse tipo de pessoa estabelecida dentro dessa relação, mas depois de um tempo seremos confrontados com um lado negativo, então veremos o engano. E assim Nietzsche, inflado pelo Zaratustra, se tornou inumano, dissolutivo, né? Uma pessoa que é assimilada por uma tal concepção acaba se tornando inevitavelmente não humana. Então, assim, né, a ideia do Nietzsche de se contrapor e se estabelecer uma determinada relação estético-cultural com o próprio Wagner, em um primeiro momento, como um aspecto de assimilação e posteriormente como um aspecto de afastamento, tem sempre em jogo uma questão de relação que pode ter uma certa proximidade com a influência que ele tem ali em Schopenhauer, inicialmente com a impossibilidade de administrar essa vontade cega e desenvolvida que ele vai elaborar posteriormente. Entretanto, que visa se afastar posteriormente de Wagner, assim como do seu ex-mestre Schopenhauer, né, dentro de um sentido de essencialização ou uma dominação dessa vontade a partir de determinadas concepções essencializadas, mediadas por um certo tipo de ascetismo, que ele vai identificar tanto no Schopenhauer como no Wagner, né? Então, ainda que, de certa forma, as composições do Nietzsche não tem uma qualidade profissional, né? As composições aqui, estou falando das músicas aqui, que foram elaboradas e organizadas por Kurt Paul Jens, né? A gente pode verificar que, de certa forma, o Nietzsche tem uma certa preocupação estética inicialmente, que poderia ser envolvida para perspectivas tecnicizantes, né? Mas que, ao mesmo tempo, contestava essas reverberações, né, do desenvolvimento de amplitude em relação com a música, que reinvestia nesse processo da música como uma possibilidade de desaguar nos processos amplos, né, que poderiam confrontar determinadas concepções culturais, políticas e religiosas da sua época, que poderiam envolver questões de dissolução dos conhecimentos ou da possibilidade de elaborar esses conhecimentos como conhecimentos estratificados, né? Então, o investimento estético está implicado necessariamente com esse processo constante de dissolução da própria realidade, que não deixa de ser imanente, que não deixa de ser concreto, e que é um aspecto persecutório, tanto do Sartre como outros pensadores, que vai circunscrever um interesse, ou direto ou indiretamente, no caso do Nietzsche, mais diretamente, com a reverberação no próprio idealismo alemão e a própria superação hegeliana da ideia de sujeito e objeto, continuando remetendo a um certo processo de negatividade introjetado no processo dialético que o Nietzsche vai querer combater, né? E aí não chegaria à conclusão se ele consegue fazer isso com sucesso ou não, né? Então, uma citação de Nietzsche de Humano Demasiado Humano, ele diz assim, 171, aqueles que tanto falam do necessário numa obra de arte, exageram se são artistas para a glória da arte ou se são leigos por ignorância. As formas de uma obra de arte que exprime suas ideias, que são sua maneira de falar, tem sempre algo de facultativo, como toda espécie de linguagem. O escultor pode acrescentar ou omitir muitos pequenos traços, assim como também o intérprete, seja ele um ator ou em música, em virtuose ou maestro. Esses muitos pequenos traços e retoques lhes satisfazem no momento e no outro não estão ali mais pelo artista do que pela arte, pois também ele precisa do rigor e da autodisciplina requeridos pela apresentação de uma ideia básica de doces e brinquedos para não se aborrecer. Humano demasiado humano, né? Enfim, eu não sei quanto tempo falta, eu vou tentar adiantar alguns trechos aqui para poder chegar na concepção do Sartre, né, e fazer essa paráfrase, né? Um interesse em comum que
que o Nietzsche tinha com o Sartre, né, dentro do sentido musical influenciado por ambos, era o interesse deles por Chopin, né? Então, a execução da música e a escrita, né, dentro desse diálogo entre Sartre e Nietzsche, eles não estão separadas, mas ligadas, né? Se você elabora uma certa concepção epistemológica de como conceber a música, isso vai implicar no modo como se produz música e necessariamente nas outras relações, né? Então o lugar do amador, né, nesse sentido aqui, está em jogo, tanto o amador como circunscrito dentro de um processo de produção cultural, né, quanto de um processo de empenhar as três etapas que o Nietzsche investiga dentro da genealogia da moral, que é, por exemplo, aquele que predomina dentro de um dado contexto, ele cria valores, e em um determinado sentido existe uma reação a esse processo de criação de valores, e em um terceiro momento é necessário analisar as condições dessas relações para poder realmente possibilitar a transvaloração no sentido afirmativo, né? Então, dentro da arte, dentro da estética, dentro do próprio sentido intuitivo, né, da música, não seria muito diferente, né? Lógico que a questão da deliberação, da liberdade da vontade, do livre-arbítrio aqui, ela não está presente como um sentido de prioridade, né? Como um sentido de uma escolha possível, né? É uma escolha possível dentro das nossas determinações, enquanto experimentação artística, enquanto essa arte, enquanto essa música que nos atravessa, né? E tem uma própria citação do Nietzsche que diz, né, que Zaratustra surge através dele como essa possibilidade de superação através de um sentido intuitivo que o atravessa e surge, né? Essa reverberação, essa verborragia potente de Zaratustra, né? Então, de certa forma, a ideia do piano como instrumento mediador aqui entre Sartre e Nietzsche pode ser estabelecida como uma espécie de tempo e ritmo e uma duração fora da temporalidade linear, né? Nem verdadeiramente intérpretes, nem verdadeiramente compositores, Sartre e Nietzsche mantêm um alto nível de controle sobre o piano e um controle que é desenvolvido desde a infância de ambos, né? O que mais impressiona nessa possibilidade de experimentar essa musicalidade, de se relacionar com o instrumento dentro desse processo de solução objetiva e subjetiva, é que o tocar reside numa certa persistência de se contrapor ao tempo linearizado e uma certa compatibilidade com outras atividades, né, nesse caso do Sartre, ao qual poderia fornecer uma espécie de heterogeneidade, né, das atividades, dos investimentos teóricos, das implicações e das reelaborações teóricas que o Sartre passa pela própria vida, né? Então, Sartre tenta pensar, já aqui me encaminhando para a conclusão, né, numa junção de temporalidade, né? Por exemplo, a gente poderia conceber aqui a temporalidade de Cronos e a temporalidade de Aion, né? Pois acredita num certo processo da história em seu movimento abrangente, né? Formulando deliberadamente a ideia de soluções de continuidade para se referir a maneiras únicas que uma individualidade cria para organizar seu tempo dentro de um processo do contínuo histórico. Essa questão do contínuo vai ser muito importante para o Nietzsche também, dentro de um sentido orgânico que não se reduz a um materialismo biologizante, nem muito menos a uma negação completa das reverberações metafísicas que surgem dessa corporeidade, né? Mas ele vai contestar um certo tipo de metafísica que hierarquiza esses corpos ou deshierarquiza mais adequadamente, né? E transforma em corpos não potentes, né? Digamos assim, né? Então, o tempo humano seria assim constituído por múltiplos perfis de temporalização, desses investimentos, dessas janelas de temporalidade, a partir dessa forma de experimentação estética, política e epistemológica, em sentido amplo, né? Através do desvio e da própria inflação do plano de existência do indivíduo, esses perfis de temporalização dão ao tempo humano a forma de uma espécie de espiral, né? Então, só para contextualizar aqui e finalizar, ao longo de sua vida, Sartre mantém encontros individuais não só com Flaubert e Chopin, mas também com tantas outras pessoas e lugares e sentimentos. Essa possibilidade de experimentar uma certa virtualidade que também está presente no Nietzsche, né, que engloba inclusive a ideia do pathos da distância, esse distanciamento, a impossibilidade de tangenciar um contato mais direto com aquele que está estabelecido dentro do lugar do outro, né? Criar essa mediação, essa janela para a dissolução desses processos de unilateralidade, né? Dentro de um processo de declínio e inflação, inspirado muito dentro do processo do apolíneo e do dionisíaco como relação intrínseca. Então,
O argumento de Sartre, né, volta-se para uma série de questões, para uma crítica ao marxismo científico como processo de unilateralidade. Nessa questão aqui também engloba-se Hegel, que é um alvo do Nietzsche dentro do próprio compartilhamento de espaços em relação ao próprio idealismo alemão, né? E a conclusão que chegamos aqui é que o próprio livro, a própria expressividade artística e o seu autor se confundem, um investimento científico, religioso, etc., e se desviam da representação que deveriam dar do seu próprio tempo. Em vez disso, são atravessados por inúmeras temporalidades que estão muito para além de um processo formalista da linguagem, do conhecimento, da arte e etc., né? Então, a própria dedicação de Sartre em relação a Flaubert, e eu vou citar aqui esse trecho do texto de Sartre sobre Flaubert, né, implica essa questão. Então, ele diz assim, né, é um aspecto introdutório, né, do próprio livro do Flaubert que o Sartre elabora. É que um homem nunca é indivíduo, seria melhor chamá-lo de universal, singular, totalizado, da mesma forma universalizado por seu tempo. Retotalizá-lo, né, retotalizam, reproduzindo-se nele como singularidade. Universal pela universalidade singular da história humana, singular pela singularidade universalizante de seus projetos, e exige ser estudado simultaneamente nas duas pontas. Ele terá de ser encontrado em um método adequado, desde o princípio, né, em 1958, e não vou repetir o que disse a respeito, prefiro mostrar sempre que necessário como se faz no trabalhar a si mesmo para obedecer às exigências do seu objeto. Isso aqui é o Sartre tentando dar uma introdução à própria escolha por conta do Flaubert, na época que ele foi bastante criticado por conta disso, né? E aí eu finalizo dizendo o seguinte, né? A questão central aqui, né, é entender como é que há o processo de dissolução e reinvestimento entre a ideia do indivíduo constituído por sobreposições daquilo que é constituído como uma consciência, né, que se auto-opõe, mas cria níveis de consciência que se circunscreve e se autoproduz na cultura, e como isso, de certa forma, se reelabora dentro de um contexto imanente, concreto, político, né, e dentro de envolvimentos institucionais que estratificam o sentido religioso, que poderiam ter uma amplitude dentro de um sentido mais universalizante, entre aspas, né, porque universalizante aqui não é uma ideia de se conceber como mais histórico, né, mas a intencionalidade aqui do universalizante é englobar o processo de diferenciação como processo afirmativo, né, e não a partir de uma negatividade, não a partir de uma representação, não a partir do estabelecimento hierárquico formalista demasiadamente kantiano, né, entre esses dois autores. É justamente nessa égide que o Sartre vai criticar e se utilizar também das colaborações do Russell para elaborar um aspecto de uma fenomenologia engajada, né? Porém, ele precisa dar um passo a mais, ele precisa desenvolver outro aspecto dentro da perspectiva da crítica da razão dialética, né? Mas, enfim, né, a conclusão que se chega aqui é justamente quais são as implicações da criação de determinados processos de consciência que também estão presentes dentro de um processo de adestração da vontade, de desenvolvimento de uma consciência assimilada e, posteriormente, de uma má consciência, relacionando essa questão com Nietzsche, e quais as implicações que isso tem dentro de um sentido estético, né? Nietzsche também vai falar da questão da metafísica do artista, né, que envolve essas implicações também, né? Então, para finalizar, eu cito uma frase do Oswaldo Giacoya, que é um pensador tão importante para a gente entender Nietzsche, né? E que eu acho que representa esses dois autores e essas implicações gerais, que eu não pude explorar tudo por conta do tempo, e eu acho que eu já me estendi demais aqui, né? Que é esse investimento temporal num certo processo de virtualidade que se produz da relação com a imanência, né? E Giacoya disse assim: o passado e o futuro não possuem nenhuma realidade. O presente possui realidade efetiva no agora e que não possui absolutamente nenhuma duração. Portanto, depende deste aqui e agora, em cada instante vivido, como você vai configurar sua vida, se como algo grandioso ou miserável, dentro de um processo de reinvestimento amplo, dentro de um processo de presentificação que não se deixa abarcar nem por uma estratificação do passado, nem por uma idealização do futuro, né? E que tenta constantemente, organicamente, não dentro de um processo naturalista, como por muitas vezes se compreende o Nietzsche, dentro de certas tradições inglesas, né? Mas um naturalismo que cria esse próprio movimento, que se volta contra a unilateralização do próprio processo supostamente biologizante, né? Que reinveste-se a partir de um jogo de vai e vem entre cultura e organismos, sem deixar
digamos assim, escapar ou lançar de mão as impossibilidades de leitura que o próprio organismo tem para consigo mesmo, dentro de um processo de contínuo, como nos alertou um dos comentadores, o Gunter Abel, né? Então, eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês aí posteriormente para questões e perguntas. Obrigada, Alberto. Bastante interessante, muitas possibilidades, né, desse diálogo entre Nietzsche e Sartre, que é a maior motivação aqui desse colóquio.